Pronto, já estamos no ar. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Como vocês devem saber, eu, o pastor Antônio Jorge, o Joaquim, o Reginaldo e a Roseli, nós juntos, nós somamos algo em torno de 40 processos, somente nós, né? Então, devido a essa grande quantidade de processos judiciais que a Maranata está movendo contra os seus ex-membros, nós convidamos hoje aqui algumas pessoas dessas que têm muitos processos e também temos um convidado especial aqui, que é o doutor João Roberto, que ele vai fazer, então, para nós aqui uma avaliação jurídica sobre essa investida da Maranata contra os seus ex-membros, especialmente porque a Maranata está processando pessoas até por simples comentários, né, nas suas redes sociais, comentários ou compartilhamento, e às vezes nem mesmo a citação do nome da Maranata e nem dos seus líderes, né? Então, a impressão que a gente fica é que é o simples fato de você ser um ex-membro da Maranata, então eles querem que você fique absolutamente calado, mudo, e que nunca mais pronuncie o nome da Maranata ou comente nada sobre ela. Mas essas impressões nós vamos poder esclarecer melhor hoje aqui, e para além também das questões judiciais, nós vamos comentar também o fato de algumas pessoas ainda estarem com seus nomes constando dos cadastros da Igreja Maranata, mesmo após ter solicitado o seu desligamento formal. E também vamos comentar um áudio que está circulando de um pastor que ele está pressionando a igreja para poder enviar para o presbitério números de links que eles estão compartilhando, links de convite para os seus cultos e seus seminários. Então, tudo isso nós vamos comentar hoje aqui. Mas, antes de nós começarmos, eu vou passar a palavra aqui para os nossos convidados se apresentarem. Então, doutor João Roberto, seja muito bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Obrigado, muito obrigado. Eu atuo na área de direito civil, né? Eu fui servidor público durante muitos anos e há alguns anos comecei a me dedicar ao direito civil, processo civil, na verdade, né? Minha formação ocorreu em 2005, fui professor universitário há algum tempo, tenho alguns títulos aí de pós-graduação e interrompi um doutorado em face de um acidente que eu sofri também, mas agora me dedico exclusivamente à advocacia. E minha área é direito civil, processo civil. Excelente, muito bom. Inclusive, para quem não sabe, dos nossos processos, boa parte desses processos que foram ajuizados no Fórum de Vila Velha, no Espírito Santo, quem está cuidando disso para nós é o doutor João Roberto, e, evidentemente, ele é uma pessoa muito qualificada, como ele já falou, para poder estar aí atuando nessa causa. Mas, irmã Roseli, seja bem-vinda ao canal Maranata Anátema. Boa noite, Saulo, boa noite, João Roberto, doutor, prazer conhecê-lo, eu sou conhecido de nome, né? E que o senhor Obrigado, estar com a gente essa noite, né, esclarecendo, acho que vai ser muito útil, né, para quem está ouvindo, para mim mesmo, né, também vai acrescentar muita coisa. Joaquim, que bom, Joaquim, você está aqui com a gente de novo. Fico feliz. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, né? Mas eu peço assim, para os irmãos que estão assistindo que sempre vejam o canal Maranata Anátema, vejam também as publicações no Facebook, né, que as pessoas possam ver esses vídeos. Você não precisa concordar com a gente. Eu sempre penso assim, que as pessoas que estão vendo, elas não são obrigadas a concordar conosco, né? Mas que possam ver os vídeos, analisar, possam pensar, raciocinar, né? Isso é muito bom, isso é saudável, né? Ouvir a outra parte, né? Ouvir sempre, eu sempre digo assim, né? Não precisa nem ser formado em direito, né, doutor? Para dizer que toda história tem duas versões mesmo. Ele sabe disso, né? A própria vivência nos mostra isso, que toda história tem duas versões. Então, que você veja também o outro lado, né? Se você quiser concordar, e se não quiser concordar com a gente, não tem problema nenhum. Mas o mais importante é que você possa estar acompanhando o canal Maranata Anátema, né? E fique com a gente aí durante essa live, amém? Muito bem, obrigado, Roseli.
Irmão Joaquim Wallace de Souza, o seu telefone, inclusive, está aí, né, à disposição de quem quiser fazer um contato, né? Eu estava conversando com o doutor João Roberto, inclusive, Joaquim, dizendo o seguinte, que, embora eu, a Roseli e o doutor João Roberto não tenhamos os nossos telefones disponíveis, mas as pessoas, elas podem fazer contato conosco, numa necessidade, por meio do Joaquim, que é uma pessoa que tem sido muito atencioso, né, nessas relações públicas aí. Seja bem-vindo, Joaquim, ao canal Maranata Anátema. Eu agradeço aí a participação, e eu queria externar, assim, a minha alegria, né, de poder receber notícias, que meu telefone está público, como o pastor Saulo falou, tem recebido notícias aí do exterior, né, de irmãos que têm me ligado, passado o WhatsApp, agradecendo pelas explicações e trabalhando firme, dizendo para nós, ó, o trabalho de vocês tem sido relevante para nos ajudar a tomar decisões. Muito bom. Fico feliz com isso. Isso aí. Maravilha, Joaquim. Então, eu vou agora passar para a nossa primeira questão, aproveitando aqui a presença do nosso irmão, né, e advogado, doutor João Roberto. Doutor João Roberto, você que, como eu falei, tem advogado já nessas ações que a Maranata está ajuizando contra os seus ex-membros aí no Fórum de Vila Velha. Pela sua experiência, doutor, o que você teria a nos dizer sobre este conteúdo de fato e de direito acerca do modo como a Igreja Maranata está processando as pessoas? Ou seja, às vezes, uma simples publicação, sem dizer o nome da igreja, ou mesmo como nós temos conhecimento de uma irmã que está sendo processada simplesmente por ter compartilhado uma publicação. O que você teria a nos dizer, do seu ponto de vista, né? Essa forma de agir, de atuar juridicamente da Igreja Maranata, ela é justa, ela é razoável, ou você acha que por trás destes processos há alguma outra coisa que não está simplesmente na busca de uma justiça diante do tribunal humano? O que você poderia nos dizer sobre isso? Olha, da minha experiência, o que eu tenho visto de processos, eu atuo em uns 8, 10 processos, uns 8 processos, em que a ICM está postulando contra os seus ex-membros, né? E nesse processo, o que ela alega é que ela teve sua imagem violada, ela pede dano moral, porque esses membros foram para as redes sociais e, de uma certa forma, segundo ela, denegriram a sua imagem, falando aquilo que eles vivenciaram dentro da igreja, e dessa forma ela alega que sofreu um dano moral. Também alguns processos, tem processos criminais também, né, que ela alega que sofreu o crime de calúnia e de uma difamação. Na verdade, os criminais eu não peguei nenhum, não estou advogando para ninguém, nenhum criminal, mas eu tive a oportunidade de ver que é basicamente isso daí. Mas o pano de fundo, na verdade, da ICM é que ela quer fazer calar aqueles que saíram da instituição. As pessoas, quando estavam lá dentro, os ex-membros, quando membro, aplica-se muito dentro da instituição a teologia do medo, a teologia do medo. Então, ela aplica muito a teologia do medo. Como é que isso funciona? Eu vejo que começa da seguinte forma, aquele texto que diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, você tem que ver além da revelação. E, em última análise, aquilo que vem do presbitério é a própria voz de Deus. Desobedecer, uma orientação do presbitério, é desobedecer o próprio Deus. Então, os membros ali dentro, eles são coagidos, eles têm a sua mente, na verdade, trabalhada para não desobedecer ao presbitério, porque estaria desobedecendo ao próprio Deus. Então, a teologia do medo é implantada. Então, até mesmo quando a pessoa saía, naquelas reuniões de Manaíns e reuniões internas, se dizia que
contava experiências, né, experiências entre aspas, de pessoas que saíram e tiveram sua vida totalmente desgraçadas e sofreram derrotas porque foram falar mal da obra e tal. Então, as pessoas nunca, assim, eu não tenho, era raro eram raras as situações em que as pessoas se manifestavam contra a instituição, porque viviam a teologia do medo. Ao sair, principalmente depois daquele grande escândalo de 2012, algumas pessoas se arvoraram a falar, a se manifestar nas redes sociais. E ali começaram os processos. Por quê? Veja bem, ela não tem mais a teologia do medo para poder impor aos seus... Porque são ex-membros. Agora as pessoas estão vendo, ela utiliza o judiciário para impor o medo. O medo, então, a técnica é a mesma, é o medo, mas antes era o medo do que Deus poderia fazer. Agora é o medo do que o judiciário pode fazer. E não se preocupa em gastar dinheiro com advogado, porque o dinheiro vem fácil através de dízimos, né? Não se preocupa em perder uma causa. Ela perdeu 16 causas contra a Gazeta. A Gazeta, daqui de Vitória, propôs 16... que proclamava, né, na verdade, o que tinha ocorrido, as mazelas do presbitério. Então, o que aconteceu? Ela propôs 16 processos em Minas Gerais. 4, perdeu os 16 processos. Isso desde 2012. Isso é o que nós temos conhecimento também, fora os outros. Isso continuou. Agora, com a pandemia, vários membros começaram a ver as coisas de forma diferente e saíram da instituição. Há um êxodo muito grande e essas pessoas começaram a se voltar para as redes sociais para divulgar aquilo que eles vivenciaram, aquilo que eles conhecem. Eles começaram a divulgar a manifestação do seu pensamento. E qual a arma para poder combater isso daí? Tem utilizado o judiciário para isso, na verdade. Então, o pano de fundo, na verdade, é o judiciário. É o uso do judiciário para um fim que não é desejável. O judiciário, poxa, ele existe para poder, quando existe uma demanda entre uma pessoa e outra, ele vai dirimir aquela questão, mas a ICM sequer utiliza do direito de resposta. Então, não há uma lide, não há uma lide para que tenha que ser dirimida pelo judiciário para que a ponto que seja levada essa questão, entendeu? Então, dizer que houve um dano moral é um pano de é uma coisa que está à frente, né? Mas o pano de fundo mesmo é coagir as pessoas a não manifestar o seu pensamento. A verdade é essa. Pois é, doutor. Inclusive, você falou uma coisa que foi, assim, um estalo aqui para mim, porque eu nunca havia relacionado essa questão, vamos dizer assim, que a histórica é um procedimento, um modo de procedimento da Maranata já há muitos anos, que é o fato de deixar as pessoas sempre com medo, né? Inclusive, até porque essa própria mensagem, da forma que eles apresentam, até na evangelização, quando eles falam arrebatamento, é sempre causando um certo medo nas pessoas. Eu me lembro, doutor João Roberto, que nos seminários tinha sempre uma aula, uma última aula, que era aquela aula, Jesus vai voltar, e agora você vai voltar para a sua casa, e você deve tomar muito cuidado, porque você não vai... Eles davam um tom né? Um tom, assim, um pouco sombrio no negócio. Não sei se vocês já observaram isso. De modo que a pessoa, ela saía ali meio um pouquinho, assim, com um pouquinho de medo, né, daquela situação, tudo aquilo que ouvia. E agora você trazendo essa questão, lançando essa luz sobre a questão judicial, eu achei muito interessante essa sua colocação. E até diante disso tudo que você falou, que realmente foi uma novidade até para mim, eu gostaria também de ouvir aqui a irmã Roseli, né, se ela gostaria de comentar também sobre isso que o doutor João Roberto falou. Graças a Deus, né, doutor João Roberto e Joaquim Solo, né, que no Brasil nós temos liberdade de expressão. Isso é uma bênção, né, está assegurado pela Constituição. Isso, olha, é uma bênção maravilhosa de Deus mesmo para o nosso país, né?
E nós sabemos que a nossa Constituição, ela sofreu uma certa influência do cristianismo, né, dos princípios de Deus. Ela tem uma certa... Durante a história do processo constitucional no Brasil, ela teve essa influência da religiosidade aqui no país, né? No Brasil, ele é considerado, né, um país cristão, né? E a gente vê, então, que nós temos, graças a Deus, nós temos isso, né? E esse princípio de Deus está assegurado também. Eu até peguei aqui para aquela carta de Gálatas. Gálatas é a carta da liberdade, né? É a carta da reforma. E Gálatas 5:1 diz assim, né? Que todo mundo conhece, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a liberdade é algo maravilhoso para a vida do homem. É algo assim que Deus fez o homem para ser livre. Né? Agora, o homem não poder expressar a sua opinião, o homem não poder, né, ele não poder ter que se calar. Isso é muito triste. Eu acho que isso vai até... como se tivesse sido a igreja Maranata está rebatendo, negando ou rebatendo o princípio de Deus. Se a Bíblia fala isso, né? Gálatas fala isso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a liberdade é algo inato no homem. O homem ele já nasce com o senso da liberdade, ele deseja ser livre até. Isso até no meio dos animais também é assim, né? Os animais, eles anseiam pela liberdade, né? Então, eu acho que isso vai assim, algo contrário, uma igreja evangélica, uma igreja que se diz cristã, né? Igreja Maranata cristã, e a Igreja Cristã Maranata, né? Ela se diz cristã, então ela deveria seguir os princípios de Deus, né? E preservar a liberdade das pessoas, mesmo que sejam ex-membros, né? Se ninguém aqui está ofendendo a pessoa, o canal tem sempre essa preocupação de não ofender pessoas, mas combater doutrina, né? Ofender pessoa quando você fala assim, olha, você é um doido, você é um louco, né? Ninguém faz isso, né? Nós estamos, na verdade, combatendo a doutrina da Maranata, e não pessoas, não, nós estamos desrespeitando pessoas, né? Nós não temos essa preocupação, vamos desrespeitar aquele pastor, vamos, né? Não é isso. Nós simplesmente queremos, como eu já falei, que as pessoas, né, procurem saber melhor, se informar melhor. Né? O senhor mesmo, o doutor João Roberto, passou algumas informações que eu nem sabia. Né? E muito bom, achei que isso é bom para mim, eu acho que é bom para quem está assistindo também. Está sendo muito válida a sua presença aqui. Né? E agora com o Joaquim também aqui com a gente, aqui, que vai comentar, também vai ser muito bom. Né? E já está sendo boa essa live. Para mim está sendo assim já... Olha, está valendo a pena já estar conhecendo um pouco dessa história que eu não sabia, da Maranata lá em Vila Velha, né, dessa parte judiciária. Muito bem. Então, Joaquim, sobre aquilo que o doutor João Roberto acabou de comentar, inclusive até trouxe mais informações que foram bem interessantes. Ele falou dos processos, né, daquela quantidade toda de processos que a Maranata já havia também movido contra o jornal, a Gazeta, porque estava simplesmente dando notícias, né? Essa questão do medo, né, que passou de um procedimento que era um procedimento ali interno, que passou para o Poder Judiciário. Você gostaria também de comentar sobre isso? Muito bom. A notícia que o doutor João Roberto nos trouxe é relevante, sabe? É relevante, é bom que as pessoas que estejam vendo essa live possam ter noção do problema. Não que os membros estão nela, mas que a própria Maranata está nela. Entendeu? Eu, sinceramente, pastor Saulo, eu vejo isso, assim, uma grande injustiça da parte da liderança da Maranata. Porque eles nunca deram voz aos membros, né? Não existe na Maranata nenhum tipo de culto que tem um upgrade, né? Aquela pessoa, né? Um feedback, né? Feedback, no mais correto, né? Que as pessoas podem falar, tirar dúvida ao vivo, aquele negócio todo. Então, você vê hoje que até nos sites da Maranata não tem como você nem comentar nada. Nem comentar nada. Porque eles têm medo
Isso aí, o medo agora é deles, é a minha opinião, tá? É a minha opinião. O medo agora não é mais do membro. Eles estão querendo pôr medo no membro, nos membros, nos ex-membros, porque eles têm medo. Né? Inclusive, hoje, estava passando, ontem, né? Estava passando o funeral de um pastor da Maranata, e por um acaso deixaram os comentários abertos. Alguém lá da região foi lá e fez um comentário terrível, que nós nem vamos, não vamos replicar ele aqui, e eles logo fecharam o comentário. Então, hoje a instituição, ela foi exposta pela liderança. A liderança expôs a Maranata de uma forma tão banal, e ela além de expor, ela insiste em levar medo para a comunidade dela, para a congregação da Maranata, para que não se exponha. Porque ela tá dizendo o seguinte para a sociedade: escuta, eu estou processando o Joaquim 9 vezes, que é para vocês aprenderem que vocês não devem falar mal de mim, viu? Falar mal dessa obra. Eu estou processando a irmã Roseli várias vezes, o pastor Soli várias vezes, o irmão Reginaldo várias vezes, o pastor Antônio Jorge várias vezes, é para servir de exemplo. Vou cortar o pescoço deles, vou usar quanto for possível, mesmo que eu não ganhe, para que vocês não falem mal dessa obra. Que, na realidade, a pessoa não fala mal da Maranata. Está falando mal de um conjunto de coisas que trouxe a Maranata nesse fundo de poço, que a Maranata está nela, e que todos está patente. Todos estão vendo. Todos estão vendo. Hoje mesmo eu recebi, né, eu passei até para o senhor, né, uma mensagem da Europa, passei até a irmã Roseli também, uma mensagem da Europa, de gente parabenizando o trabalho do canal Maranata Anátema, das informações que tem, e muitas pessoas, pastor Sol, tá vendo nesse canal a voz que ele não tem na Maranata e nunca vai ter. Eles estão trazendo, estão falando, gente, é tudo que eu queria falar. Então a liderança da Maranata hoje, ela tem lugar para contestar, que são os canais. Ela tem o nosso canal, que é o canal Maranata Anátema, para contestar as informações. Ela tem a mídia para contestar as informações. Ela gasta dinheiro, mas ela fecha os comentários para ninguém ser contrário àquilo que ela quer ser uníssona, né? Ela quer ser uma voz única. Então, o doutor João Roberto, que tem todo o meu respeito, doutor João Roberto, cuidado, que só porque eu falo, se eu tenho meu respeito, pode ser que isso leve um processo, tá? Então é difícil, né? E a gente, sinceramente, se eu pegar todas as pessoas que vêm no meu privado me xingar mesmo, porque o telefone está público. Meu telefone hoje, pastor Sola, é quase um orelhão. Todo mundo liga. Entendeu? Né? Eu agradeço aí a todos os irmãos aí de Portugal, da Itália, que têm mandado mensagens, de Boston, nos Estados Unidos, né? Agradeço irmãos aí da Argentina, que têm mandado a contribuição, vamos falar no jeito maranático de falar, né? A contribuição, né? E nos dado incentivo até para continuar. Então, sinceramente, eu fico assim, estarrecido, né, de uma instituição que está processando os ex-membros, né, que nós sabemos que esse processo não é a Maranata que está movendo. A Maranata é uma pessoa jurídica, ela não pode mover um processo desse. Esse processo está sendo movido pela liderança, vou repetir aqui, pela liderança, que em 2012 foi acusada pelo Ministério Público de organização criminosa, formação de quadrilha. Essa liderança está usando a Maranata para processar os ex-membros, para não dizer que a liderança foi citada pelo Ministério Público. Então é lastimável a Maranata gastar dízimos, horrores de dízimos, para proteger uma liderança que tem no seu currículo
acusação de formação de quadrilha, coação de testemunha, ameaça a juízes, né? E ameaça a testemunha. É muito difícil, tá? É muito difícil. Muito bem. Veja só, né, doutor João Roberto, como a sua contribuição foi relevante, né? Mas então, olha só, inclusive, né, a questão do direito de resposta, eu acho que você avançou um pouquinho além daquilo que nós temos falado normalmente, achei muito interessante. Mas olha só, como você levantou essa questão do medo, e aí agora eu vou explorar um pouquinho aí o seu conhecimento, não só o conhecimento jurídico, mas também o conhecimento como um servo de Deus. Qual o conselho que você daria para estas pessoas que estão acuadas, sem poder exercer a sua liberdade de expressão, que foi garantida constitucionalmente, que foi nos garantido pela própria palavra de Deus, como a Roseli falou. Então, unindo aí o seu conhecimento jurídico, esse seu conhecimento de causa, inclusive nos próprios processos da Maranata, e também o fato de você ser um servo de Deus também já, e muito respeitado em todos os lugares. Qual conselho você daria para as pessoas que estão com medo de exercer a sua liberdade de expressão? O que você diria para essas pessoas? Perfeito. Eu diria o seguinte, que não se cale, porque se Deus te colocou, te deu conhecimento, te permitiu conhecer algo, esse conhecimento ele não pode ficar retraído, ele não pode ficar no âmbito pequeno, não. Se Deus te mostrou algo, você tem que falar. Mas, agora, a questão de você expor a manifestação do seu pensamento, aquilo que você adquiriu, tenha muito cuidado. A prudência é sempre relevante nesse caso, para que você não tenha prejuízos, ou para que não dificulte a defesa do seu advogado, né? Porque dependendo do que você vai falar, seu advogado vai ter um tremendo trabalho para poder te defender. E isso pode causar até prejuízos também. Então, nós temos o que você deve expor aquilo que você viu, aquilo que você conhece, para que outras pessoas não caem no mesmo laço. A verdade é essa. E falar com responsabilidade. Se você não tiver um conhecimento ideal, médio, para poder saber se você está dentro do liame, né, do limite, né, você procure alguém que possa te dar essa ajuda, que possa te dar uma assessoria nisso daí. Eu até disse que se alguém quiser publicar alguma coisa e quiser submeter ao meu crivo, né, de conhecimento, eu estou à disposição. Para quê? Até mesmo para que a própria instituição ICM não tenha prejuízos. A intenção não é trazer prejuízo para a ICM, não. Não é isso, não. O meu desconforto, a minha dissidência não são contra os membros. Aliás, eu até relutei muito durante um bom tempo em fazer live, em vir para a internet, para as redes sociais, falar alguma coisa, porque os membros, as pessoas, entendem religião igual entende política, não, mas futebol. Ou está no meu time ou está fora do meu time. Isso não existe. Nós estamos tratando de coisas que vão levar para a eternidade, né? Você está numa seita, algo muito relevante, e relevante de uma forma negativa. Você tem a sua mente trabalhada não para o crescimento da obra de Deus, mas para o crescimento de uma denominação, de uma placa, é algo muito relevante. Então, quando alguém fala que isso está certo, está errado, o meu conselho como servo é o seguinte, é o mesmo que a Bíblia dá, de tudo ouvir e retém aquilo que é bom. Agora, a presidência da ICM, ela diz o seguinte, não dá ouvido. Exclui da sua convivência aquele que saiu, mas o que a palavra de Deus diz é de tudo ouvir e retém o que é bom. Então, entre a palavra de um homem e entre a palavra de Deus, meu conselho, fique com a palavra de Deus. Porque o que a gente trata aqui são de coisas relevantes para a eternidade. E preze pela verdade.
Preze pela verdade. Por quê? A verdade sempre vai aparecer, sempre vai fazer diferença nas nossas vidas. Então, o que nós estamos dizendo aqui hoje, não deleta, não. Procure saber se é verdade. Se for verdade, você dá crédito. Se não for verdade, você deleta. Mas prezar pela verdade é prezar pela obra de Deus na nossa vida, e não por uma placa. Porque por um time eu posso dizer, perdeu ou ganhou, continua sendo meu time. Agora, quanto à eternidade, eu não tenho o que dizer, não. A obra de Deus é una, a obra de Deus, ela é feita nas nossas vidas, não é feita com placa, não é feita com denominação, não é feita com defesa a denominação, não. É isso que eu tenho para dizer. Perfeito, doutor. Eu ia pedir até a declaração por escrito para eu assinar embaixo. Sou seu fã. Agora, bastante interessante, e até eu estou aqui agora, então, agradecendo já por todos nós e também por todo o canal, essa sua disposição de contribuir, né? Inclusive fazendo uma avaliação sobre uma postagem, né? Que a pessoa, às vezes, ela quer falar, ela quer comentar, e ela tem medo, ela tem dúvida, será que eu posso fazer esse tipo de publicação ou não? Né? Então, você está dizendo até que você pode até fazer uma avaliação prévia, para que não haja prejuízos, né, nem para a pessoa e também nem para a instituição, porque a ideia não é destruir coisa alguma. Se tem alguma coisa que nós queremos destruir, é a mentira, não pessoas, não instituições de forma nenhuma, mas nós gostaríamos muito que fosse mantido o respeito, que fosse mantida a justiça, que fosse mantido o amor, a comunhão entre os membros, que você falou muito bem sobre essa questão de que nós, como corpo de Cristo, independentemente, não é time de futebol, né? Não é partido político, isso aqui é corpo de Cristo, é uma união, a nossa ligação é porque nós temos o mesmo Pai, né? E que nos tornamos, e Jesus, que no início ele era unigênito, depois ele se torna o primogênito, entre muitos irmãos, que são todas as pessoas, independentemente das diferenças que há em um pedacinho aqui, um pedacinho ali, né, algumas divergências, mas isso, no essencial, ele não faz de nós primos, nós somos irmãos. Então, eu gostei muito dessa sua colocação, e eu aproveito, então, a dizer para as pessoas que, se elas quiserem uma opinião, essa gentil disponibilidade que o doutor João Roberto está deixando conosco aí, pode fazer um contato aí, o telefone do Joaquim, ele está disponível, está aí visível, você pode mandar um WhatsApp para o Joaquim faz uma triagem, porque realmente o doutor também ele é muito ocupado, ele não vai poder também ficar dando ouvido a coisas que não sejam relevantes, mas se você tiver uma coisa séria para tratar, alguma opinião que você queira, de modo respeitoso, você faz contato com o Joaquim, e o Joaquim faz, então, contato com o doutor João Roberto. Isso aí vai ser muito bom, até para que nós possamos ter um ambiente sadio, né, um ambiente saudável, um ambiente de liberdade de expressão, mas com responsabilidade e também sem ultrapassar os limites do respeito, não é verdade? E, então, sobre tudo isso, Roseli, você gostaria de fazer também alguma observação? Só complementando aqui, que o irmão Joaquim estava falando sobre os comentários, né, Joaquim? Que a Maranata, ela não deixa no YouTube os comentários abertos. E tem também algumas outras igrejas que saíram da Maranata, eu digo sempre, são as variantes aí da Maranata, né? Que também não deixa comentário aberto. Mas o canal Maranata Nátama deixa aberto. Então, a gente vê assim que eles aproveitam, parece que eles extravasam quando eles vão fazer os comentários no canal, porque eu falo, opa, aqui está aberto, porque é uma novidade isso para eles, que eles não têm liberdade nenhuma dentro da instituição Maranata, nem, como disse o Joaquim, né, nem na hora do culto não tem essa interação, né, dos membros com o pastor que está ali pregando, nem escola bíblica, aliás, era o satélite antes, né, que aí eliminava qualquer tipo de interação que pudesse haver, né? E agora também com o YouTube, aí fica só essa perguntinha, um negócio lá que tem que responder um caça-palavra lá. Então, eles evitam qualquer tipo de comentário. Mas no canal Maranata Nátama, eles entram e muitos são desrespeitosos. E eu fico até assim, impressionada de ver o quanto são desrespeitosos.
E teve até um irmão que eu chamo de irmão, né? Embora esteja lá na Maranata, porque nós não temos nada contra ninguém ali dentro. Nosso problema não é com quem está na base, com quem está com os irmãos, com quem nós falamos, não são as pessoas, né? Nós estamos rebatendo a doutrina da Maranata. Então, tem alguns irmãos que entram, são desrespeitosos. Teve um irmão que entrou e falou assim, olha, eu acabei de assistir o culto da Maranata e o YouTube me recomendou e me xingou, demoniada, de tudo. Eu falei para ele, você acabou de assistir um culto? Então, o que você ouviu nesse culto para estar tão cheio de ódio assim, que tá a boca tão suja? Irmãos, não tem nem coragem de repetir o que ele falou. De tão assim que ele, sabe, a boca muito suja mesmo. Né? Então, você vê assim, eles extrapolam, porque eles não podem comentar nada da Maranata. Mas aqui a gente comenta, eles comentam. Eu quero até agradecer um irmão da Maranata, o que ele fez? Nós gravamos um vídeo, né, Sol? Eu falando sobre o início e o fim da Maranata. Foi, acho que tem uma semana. E antes do vídeo estrear à noite, ele fez, parece que 75 comentários. Ele fez um monte de comentários negativos, né? Ele foi falando, deixou assim, alguns ele fazia Ctrl+C, Ctrl+V, e ficava só repetindo os comentários, repetindo. Né? Eu quero até agradecer para ele, né? Por quê? Porque ele fez com que o YouTube recomendasse o vídeo. E o YouTube entendeu que era um vídeo relevante, porque antes de estrear já tinha mais de 70, parece que 75, não lembro quantos comentários ele fez. E depois, no outro dia, ele fez mais uns 40 comentários. Então, assim, aquilo... você vê assim, até eu penso que, né, na minha opinião, é uma pessoa desequilibrada, porque houve um desequilíbrio, né? Uma pessoa pegar e, né, de repente, fez assim... Parece que eu não cheguei a contar. Uma irmã que chegou a contar, parece que deu 75 comentários, depois ele fez mais uns 40, nem sei, de tanto comentário que ele fez. Sabe? Daí as pessoas falam assim, olha, corta ele, bloqueia ele. Falava, não, irmã, deixa ele, porque né, isso ajuda até a subir o vídeo. Né? E enquanto ele até estava dentro de um limite, até que, assim, tolerável, né? Só quando o negócio, quando cai muito mesmo, que eles chegam, assim, a ofender a pessoa, assim, não é nem ofender, a gente nem se sente ofendido, né? A questão não é isso, é que fica, assim, palavras tão chulas e tão, assim, tão horrorosas, sabe, que aquilo, sabe, fica, assim, cheirando mal ali dentro do canal. Então, ali, quando chega nesse nível tão baixo mesmo, aí o Saulo vem e bloqueia. Né? Mas ele estava até num nível tolerável, a gente foi deixando. Mas é isso que eu tinha que dizer, porque eles não têm essa liberdade dentro da instituição de fazer nem comentário no YouTube. Não pode fazer comentário nenhum, não pode comentar nada. Né? E que comentar qualquer coisinha, pronto. Eu acho que aí pede função, pede isso, pede aquilo. Né? Então, eles morrem de medo, é a teologia do medo. Eles têm muito medo. Ali, eles estão ali dentro, ali como se estivesse pisando em casca de ovo. Tudo ali eles têm medo, né? Tudo ali eles andam com medo, né? Medo de vestir isso, de vestir aquilo, né? De usar, sei lá o quê, principalmente as mulheres, a maquiagem, sei lá, blusa, roupa, calça comprida, nem pensar. Então, né, tem tudo isso ali, né? Eu acho que o medo parece que faz parte do modo de vida deles, né? E é triste, é lamentável tudo isso, né? Verdade. Muito bem, Roseli. Bom, agora eu vou passar para a nossa terceira questão de hoje, e aí eu até preciso que o Joaquim nos posicione melhor, porque é uma questão que eu não tenho muitas informações. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre a necessidade, e depois o pastor João Roberto vai comentar sobre isso também, de você fazer um desligamento formal, porque você participou de uma membresia, de um grupo. Então, se você está se afastando, não é simplesmente virar as costas e ir embora. Um dia o seu nome constou lá no hall de membros, eles pegaram os seus dados, eles têm o seu cadastro. Então, sobre essa questão do desligamento, a gente entende que o ideal, depois o doutor João Roberto vai confirmar isso na hora que ele for falar, mas que era melhor que você fizesse uma coisa formal, e se você foi bem recebido quando você chegou, que você possa também se despedir, dizer que está indo, e agradecer, porque a gratidão é uma coisa que realmente é boa, né? Isso mostra, inclusive, um pouquinho do seu caráter, quando você é agradecido
quando as pessoas te ajudam. Mas eu recebi, então, naquela ocasião, um link, que você clicava nesse link e você ia para uma página da Maranata, onde você colocava o seu CPF ali, e você conseguia ver se o seu nome ainda estava constando do cadastro da Maranata. Inclusive, uma irmã, até essa irmã, ela é do Pará, ela chegou a me dizer, olha, parece que esse cadastro aí, que é um cadastro que eles fazem em relação às pessoas quando elas vão ao seminário, e eles mantêm esse banco de dados. Então, talvez não seja o mesmo cadastro do rol de membros, mas um cadastro de quem participa de seminários. Mas, de toda forma, eles estão com seus dados lá, eles estão com seu nome, seu endereço, seu CPF, estão com todos esses seus dados ali. E você clicava neste link e ia para essa página onde você podia conferir. E hoje o Joaquim, ele me mandou o link, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Se dá para ver aí. Só que, por exemplo, aqui quando você clica agora no link, né, ele já joga para a página da igreja. Então, ou seja, a Maranata, ela parece que ela desativou esse link. Então, agora você não tem nem como consultar mais para saber se eles ainda estão mantendo os seus dados no banco, no banco de informações deles lá, né? Então, sobre essa questão, eu queria ouvir primeiramente, então, o Joaquim, para ele confirmar se é isso mesmo, se a Maranata está mantendo essas informações lá, e aí, depois que você confirmar, Joaquim, e a Roseli também se quiser falar alguma coisa, aí nós vamos ouvir, então, o doutor João Roberto sobre essa questão, né, da Maranata manter os nossos dados lá, inclusive, de repente, até informando como número de membros, eu não sei. Você pode nos ajudar nessa questão, Joaquim? Você sabe? Olha só. A informação que me chegou, diária, é que a ordem é não tirar nome de ninguém. E nós estamos instruindo os irmãos a fazer uma carta de desligamento formal e pedir, e não vai pedir, não existe pedido. Isso aí não é pedir, não, é exigir, tá? O irmão não tem que pedir. Pedir, eles podem ou não fazer. Eu exijo que meu nome seja retirado do rol de membro dessa instituição. Entendeu? Então, eles estão fazendo o corpo mole para não tirar. Inclusive, eu tenho irmãos, né, que quando estava, pastor Sola, aberto o link do CPF, tem irmãos que já saiu há anos de lá e pelo link constava como membro. Entendeu? E nós estamos instruindo que é necessário. É necessário, sim. Porque nós não sabemos como é que funciona essa estatística de números de empresas religiosas, né? Mas isso deve valer para alguma coisa, algum benefício, alguma forma, né? Então, é necessário, sim. É necessário retirar o nome e é bom que o doutor João Roberto está conosco, ele vai nos ajudar aí, né? Porque há uma dificuldade em criar dificuldade para tirar o nome da membresia, do rol de membro da Maranata. Então, os irmãos aí têm pedido, né? Inclusive o grupo que está com a gente aí nessa lida aí, tem mostrado para nós que está encontrando dificuldade para tirar o nome eles tirar o nome do rol de membros. Então, isso aí traz até um certo constrangimento até para a pessoa que está fora. Eu não estou lá mais, né? Mas só, pastor Sola, que os nomes de quem está processado já saiu, tá? Eu fui consultar o meu, já saiu. Entendeu? Mas os irmãos que tem irmãos saíram há anos e continuam como membro da Maranata. Entendeu? Entendi. Certo, Joaquim. Então, eu vou passar aqui para o doutor João Roberto. Doutor João Roberto, se as coisas são, de fato, da forma como o Joaquim também tem recebido as informações, esse procedimento da Igreja Maranata de manter os dados da pessoa nos seus cadastros e, de repente, até usar esses dados, ou seja, a pessoa pedir para se desligar e continuar ainda constando lá como membro, isso não estaria ferindo o artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal? Eu até vou abrir ela aqui para você dar uma olhadinha. Então, olha só o que diz aqui o artigo 5º,
inciso 20 aqui, ó. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, é isso que nos diz aí a nossa Constituição Federal. Sobre isso, doutor João Roberto, o que você poderia nos dizer? A igreja, ela pode manter os nossos dados lá nos seus cadastros, e mais, ela pode usar esses dados para informar número de membros, ou até para pegar esses dados e usar contra as pessoas, para processar as pessoas. O que você poderia nos dizer sobre isso? Juridicamente, ela não poderia fazer isso. A questão é que a pessoa, quando se desligar, como o senhor bem disse, deve informar que se desligou e formalizar isso de alguma forma, né? Deixar registrado que fez isso, né? Que ou por e-mail, ou WhatsApp, alguma forma de comunicação que se desligou. Porque o que a ICM vai dizer é que ela não atualizou seus cadastros. Essa norma aí disposta na Constituição Federal, na verdade, ela não tem uma eficácia plena, ela não prevê uma penalidade para isso. Então, ela pode dizer isso, que se esquivar dessa forma. Então, é necessário que a pessoa que vai se desligar, ela formalize, peça para poder retirar seu nome dos cadastros de membros, por quê? Se continuar constando, ela pode exigir judicialmente, ela pode ingressar em juízo até dizendo que não tem interesse nenhum em permanecer naquela instituição, mas que seu nome permanece lá no cadastro de membros, né? Mas de imediato, não há, se não vejo alguma forma de compelir a fazer. Isso é mais uma questão moral, do que jurídica, isso daí. E partindo para esse lado aí, a ICM, ela gosta muito dessa questão de números, né? Ela prima muito por essa questão de números, de divulgar, nós recebemos tantos visitantes, né? Esse vídeo aqui, esse culto foi visto por 1 bilhão de pessoas. Alguém já viu algum pastor de você? Eu já vi. Pastor dizendo que aquele culto, né, dos 50 anos já foi visto por 1 bilhão de pessoas. Esses números, isso aí são tudo números para poder seguir na linha do Conselho de Gamaliel, né? Para poder dizer que tudo que cresce vem de Deus. Tudo que vai à frente vem de Deus. E, na verdade, não é isso, né? O islamismo cresce, que é uma beleza, e vou deixar quieto, né? Mas nem tudo que cresce vem de Deus. Isso que eu posso dizer. Mas a ICM divulga números para dizer que é bem sucedida, que Deus está abençoando. O êxodo é grande, os números que mostram o êxodo, eles divulgam, mas o número de pessoas que visitam, o número de pessoas que foram convidadas aleatoriamente, isso eles querem divulgar. Então é um problema mais moral que eu vejo, jurídico. Essa é a minha visão. Muito bem, bastante interessante. Isso que você falou, né? Na hora de mostrar números, por exemplo, eles não mostram o número de pessoas que estão se desligando, né? Por exemplo. Mas como você até falou aí do Conselho de Gamaliel, e a Roseli também já falou alguma coisa sobre isso, você gostaria também de fazer algum comentário sobre isso, Roseli? Só contar aqui uma coisinha que aconteceu, foi antes da pandemia, acho que o Saulo lembra, né, Saulo? Uma família nos procurou aqui em Brasília, de uma cidade satélite. Eu nem vou dizer qual cidade satélite que é, porque para não identificar ninguém, né? E essa era um casal e tinha umas três crianças, né? E uma jovenzinha, né, Saulo? E essa jovenzinha falou assim para a gente que ela era muito esperta, inteligente, eles tinham já saído da Maranata. Isso foi antes da pandemia, foi em janeiro do ano passado, né, de 2020. Nem tinha, ninguém nem sonhava com vírus ainda, né? E ela falou assim, olha, eu sou a secretária do pastor, eu era a secretária do pastor lá da igreja. E nos últimos aí, antes da gente sair, deixei ajustado para ele um relatório, parece que ela apresentava um relatório, que tinha que mandar para o presbitério, e ela colocou lá 30 pessoas no relatório. Daí o pastor olhou e falou assim, não, peraí, 30 pessoas não,
Não, tem que colocar pelo menos 100 aqui. Ela falou assim, não, mas pastor, como? Não tem, nós temos mais ou menos 30 pessoas aqui. Então, aqui o nome das pessoas que são membros aqui, né, da igreja, né? Daí ele falou assim, não, pode manter todo mundo aqui na lista. Ela, não, mas esse aqui já foi embora, esse aqui nunca mais apareceu, esse aqui, sei lá, morreu, alguma coisa assim. Né? Não, ninguém mais sabe desse fulano, dessa família, nunca mais soube. Ela foi contando, né? Ele falou assim, não, tem que manter o nome de todo mundo, põe todo mundo aí. Que 30 aqui, vamos mandar 100 para lá. E parece que ela foi obrigada até, né, por causa dele, a mandar como um número fake ali de membros, de 100 membros, sendo que a igreja, na verdade, tinha 30 membros. Então, aí a gente vê que nesse quesito de números, eles pecam muito nisso, né? Acho que o Saulo até já passou por um problema assim também, não foi, Saulo? Né? Uma grande evangelização que teve aqui, né? Então, assim, eles têm muito muito, assim, vaidosos com esse negócio de número, né? Então, tem essa vaidade, né? Vamos contar aqui, dizer, né, que tem, né, irmão Joaquim, que foi visto a trombetas e festa aí por 1 bilhão de pessoas, né, que chegou um negócio no mundo inteiro. Então, eles têm muito essa vaidade, né? Esse dizer, né, que está crescendo, né? Está crescendo, sim, eu acredito, sim, que está crescendo, mas está crescendo. É o êxodo da Maraná, está crescendo, é o número de gente saindo cada vez mais. É isso, assim, é um crescimento, assim, que a gente tem acompanhado, gente de todo o Brasil, gente saindo para tudo quanto é canto, né, irmão Joaquim? Lá de norte a sul do país, né? Até escutei uma irmã falando que lá no Pará, o Pará é um estado grande, aqui só tem, parece que tem 4 igrejas no Pará todo, uma coisa assim, não lembro bem, né? Foi um áudio que eu escutei. Então, parece que estão diminuindo, né? E eles não querem admitir isso, né? Eles não admitem de jeito nenhum, né? Mas isso vai aparecer quando eles reabrirem as igrejas, né? Daí todo mundo vai poder constatar com seus próprios olhos, né? Quantas pessoas ficaram ainda, né? Muito bem. Então, agora eu vou passar agora para a nossa última questão, né, que eu gostaria de ouvir os irmãos. Eu recebi esta semana um áudio, que é um áudio de um pastor, que eu não sei de que igreja ele é, mas ele estava solicitando aos membros da igreja que enviasse para ele o número de pessoas que cada um tinha enviado o link convidando para o culto online e também para os seminários. Ou seja, ele deve ter recebido uma pressão do presbitério para informar números de pessoas e ele estava repassando esta pressão para os membros. Olha, eu não confio em você. Não basta você me dizer que, olha, eu estou evangelizando, estou enviando link. Não, você tem que me mandar, eu quero saber quantas pessoas, para quantas e quais pessoas você enviou o link de convite, porque eu tenho que dar essa informação para o presbitério. Eu, inclusive, eu tenho este áudio, eu vou colocar no link vou colocar o link do vídeo que eu preparei com este áudio na descrição deste vídeo, se você quiser conferir e ouvir esse áudio também. Mas, então, eu gostaria de ouvir agora, então, aqui já neste encerramento aqui, vou começar aqui, então, pela Roseli. Roseli, o que você teria a nos dizer aí sobre essa pressão que os pastores estão sofrendo e transmitindo para as igrejas em relação à informação de número de links de convites? Bom, é o desespero, né? Tudo isso mostra que estão assim, numa situação de desespero mesmo, estão já apelando mesmo, né? E é uma coisa assim, esse controle sobre a vida da pessoa, né? Você tem que agora me passar, né? Não é isso? O número de links que você passou para que isso é um processo de evangelização. Isso é um processo de evangelização. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, que é isso, né? Aonde que nós estamos, né? Então, assim, eu vejo que eles já perderam, assim, parece que a noção das coisas, né? O desespero é tanto, né, que eles estão vendo que nem assim, sabe aquele negócio quando você está dentro? Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Você está dentro de um barco e o furo vai aumentando e a água vai subindo. Então, eu acho que é mais ou menos essa sensação, né? Eles estão vendo que a canoa lá, o barco está quase afundando e está esse desespero, se debatendo ali. Você vê que isso
É uma atitude assim como se estivesse se debatendo, não sabe nem para o que mais que eles têm que fazer, né? O que nós temos que fazer? Né? E fica pressionando os irmãos. Então, um efeito dominó, porque lá em cima vai pressionando o pastor local, né? Os pastores da área, talvez, depois da área, tem que pressionar os pastores locais, e o pastor local vai por cima das ovelhas, pressionando as ovelhas que tem que apresentar número. Mais uma vez, a gente vê que eles gostam muito de número, tem que apresentar número. Né? Então, isso daí, eu sempre falo assim, a evangelização, né? Tudo isso, a liberdade, a voluntariedade, a pessoa tem que ser livre para ela sentir no coração quem ela deve chamar para trazer para o culto, ou não, prega a sua palavra e pronto. Né? Antigamente, eu lembro que eles falavam assim, que a evangelização era da porta da igreja para dentro. Vocês já ouviram falar isso? Né? Já ouviram? É da porta da igreja para dentro, é da porta da igreja para dentro. Né? A evangelização não é lá, vai, mas é aqui dentro. Né? Agora não, agora ela está aí na televisão, está aí nas redes sociais, no YouTube, tá em programas, em revistas também, né? Então, assim, eles estão assim, nessa questão deles mesmo, é desesperador, a gente entende isso, né? Porque realmente você está dentro de um barco, ele afundando, é muito ruim, né? Deve ser uma sensação horrível, né? Ver aquela água subindo e o barco está indo a pique, né? Muito bem. Joaquim, e sobre essa questão, o que você poderia nos dizer? Sinceramente, eu acho que é grito da morte. Porque, como o irmão Roseli lembrou, no nosso tempo, ou até pouco tempo, era o seguinte: ninguém precisa sair às ruas para falar nada. O Espírito Santo vai trazer todo mundo. É mesmo. Então, quer dizer que o Espírito que está operando lá revelou e desrevelou? Então, é muito complicado. Então, o grito é de desespero. A gente tem informação que mais de 200 mil pessoas se desligaram da Maranata nos últimos 10 anos. Então, a Maranata hoje não tem 100 mil membros no Brasil. Ela não tem 100 mil membros. E um detalhe, tá, pastor Saulo? Vou deixar uma informação aqui no grupo, aqui na live, e a Maranata é campeã em uso de imóveis da União. A Maranata usa mais imóveis da União do que a Igreja Católica. Só que a Igreja Católica usa imóveis da União com hospital, com orfanato, com asilo. E a Maranata não faz nada e é campeã de imóveis da União. Isso está no site do governo. Então, você imagina agora a Maranata, esse desespero. Ela simplesmente perdeu mais de 200 mil contribuintes. Então, é essa, inclusive aqui na cidade próxima aqui, os obreiros entram em contato comigo, Joaquim, está uma forçação de barra, que eu já falei com o pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Se vocês não fizeram nada para mudar os membros, nós não temos culpa se alguém saiu. Nós estamos desde do escândalo falando, gente, vocês têm que retratar para a congregação, tirar de frente as pessoas que estão acusadas. Ah, elas não são criminosas, mas são acusadas. Então é preciso tirar esse povo da frente. Agora o povo chegou com a pandemia, foi fuçar Facebook e YouTube, descobriu tudo, não veio ficar, e agora não tem jeito mais. Não adianta mandar link, não adianta mandar nada. É o grito da morte. Muito bem, doutor João Roberto, sobre essa questão que o Joaquim também comentou e essa pressão que os pastores podem estar sofrendo para pressionar também a igreja por mandar links, embora não seja exatamente, né, o motivo que te trouxe até aqui, que seria a questão jurídica, mas você gostaria, como servo de Deus, como uma pessoa também que já participou desse sistema religioso da Maranata, você gostaria de comentar isso também? Eu rememoro o que eu disse antes, né? A questão de forçar números. A igreja a ICM sempre se importou muito com números, de projetar aquilo que ela acha que é bom para os seus membros, para dizer que está crescendo e tal. Eu vejo dessa forma, que ela força os pastores a tomar a serem gestores, na verdade, não pastores do grupo, e fornecer esses números, né? Trabalhar em cima desses números, mas isso
Isso não tem nada de evangelho, na verdade. Né? Isso é para fazer crescer, para poder fazer com que as pessoas se entendam, né? Se admitam que estejam no lugar que está crescendo, simplesmente está crescendo. Mas, quando na realidade, ela esconde a quantidade de membros que está saindo. Então, para mim, essa questão, para mim, é só questão de fazer números, na verdade, levar um engodo ao povo, né? Simplesmente isso. Muito bem, eu acho que é a questão de marketing, de propaganda, para que a pessoa se sinta participando de alguma coisa, né? Grande ou em crescimento, né? Exatamente. É verdade. Mas, irmãos, eu estou imensamente grato aqui, especialmente, viu, doutor João Roberto, com a sua participação. Para mim, foi muito boa a sua participação, me surpreendeu, superou muito as minhas expectativas. E eu, então, antes de encerrar, eu vou dar aqui um minutinho de palavras finais aqui para todos os irmãos. Roseli, suas palavras finais. Aqui é rápido, é só para deixar bem claro a necessidade que há dos irmãos que têm se desligado da Maranata, fazer isso de uma forma, fazer isso formalmente, né? Como disse o doutor João Roberto, né? Que fique registrado isso, de um jeito ou de outro. Faça uma carta, envie um e-mail, né? Mas faça uma carta formal, dizendo que você não quer mais participar, que você retire, para retirar o seu nome do hall de membros. Inclusive, né, só tem até um modelo... Como sugestão, um link, depois você pode até dizer qual que é o vídeo que você deixou o link, né, com o modelo. Isso é muito bom, né? Você tem que fazer isso formalmente mesmo, se desligue, né, e faça isso, coloca a partir de tal dia, estou me desligando, estou saindo, né? As mulheres também, que tem muita gente que acha assim que não. Não, meu marido se desligou e pronto. Não, você também, mulher, você deve se desligar, faça isso. Né, você deve colocar seu nome, seus dados ali e pedir para tirar seu nome dali também. Mesmo tendo função, não tendo, acho que todo mundo deve fazer isso, se ligar. Isso é muito bom para a sua vida, vai ser muito bom para você espiritualmente também. É você encerrar um ciclo para poder começar outro, uma nova vida, uma outra denominação ou outro grupo, né, seja como for. Né? Amém. Gostei muito, viu? Doutor João Roberto, gostei muito, foi um prazer. Obrigado, prazer meu. Né? Muito bom, gostei muito, né? E o Joaquim já está sempre com a gente aqui, né? Mas foi uma benção mesmo. Joaquim, que bom, né? Graças a Deus, né? Uma benção aí. Você mais uma vez. Muito bom. Muito né? bom, né? Ainda me adiantando, eu quero dizer que deixar uma mensagem para aqueles com quem eu convivi durante um bom tempo, né? Eu não tenho 60 anos ainda, mas fiquei mais de 30 anos lá, quer dizer, muito mais da metade da minha vida nessa instituição. E vivi momentos muito alegres de alegria e de bênção também, porque Deus não olha o coração, Deus olha o coração do homem para abençoar, né? E eu gostaria de ter contribuído para acertar, para ajudar essa instituição a crescer, a acertar o que tem de errado. Mas eu fiquei analisando, foi o seguinte, que quando a gente constrói uma casa, quando você adquire uma casa, por exemplo, você analisa se ela tem base boa, se vale a pena você reformar. E quando eu quis acertar alguma coisa na ICM, eu fui rechaçado, porque a base da ICM, ela não é boa. É o que eu tenho para dizer. Os líderes, as pessoas são maravilhosas. Eu tive pessoas lá que eu vivi momentos em que eu precisei muito da oração dos irmãos e fui muito atendido. E muitos eu sei que olham hoje para mim como, é um caído, é alguém que saiu da igreja, é alguém que não está mais no nosso meio, e por isso rechaçam. Isso é lamentável, sabe? Isso é lamentável, porque eu tenho um grande carinho pelas pessoas. Não são todos, não. Tem muitos que já entenderam o que aconteceu, mas tem muitos que ainda pensam dessa forma. E eu gostaria de ter contribuído para o acerto da instituição, mas é uma coisa que não tem jeito. Aí, por outro lado, me criou um sentimento seguinte: será que eu estou desdenhando de uma coisa, de uma bênção que eu recebi?
Aí Deus falou comigo, né, e até em sonho mesmo, dizendo que o seguinte, me mostrando, sabe o quê? A vida de Moisés. Moisés tinha tudo para permanecer naquele lugar lá no Egito, um faraó, porque foi a vida foi dada a ele desde criança, ele recebeu o melhor. Ele tinha tudo para só agradecer o Egito. Mas a gratidão dele não foi gratidão que moveu ele, foi a obra de Deus, fazer o que é certo, fazer o que é certo. Então Deus me mostrou que a minha gratidão, embora eu seja muito grato a tudo que eu recebi ali, não pode mexer no meu caráter, que o meu caráter é de cidadão, o meu caráter é de cristão, é de permanecer e brigar pelo reino de Deus. Então foi isso que eu entendi. Então Moisés, assim como Moisés tinha tudo para permanecer lá no Egito e deixar tudo em paz, ele foi usado para destruir uma nação ali. Eu quero ser usado para fazer esse caminho de volta, uma verdadeira conversão. Trabalhei mais de 30 anos para levar pessoas lá para dentro. Hoje eu estou fazendo um caminho inverso. Hoje eu trabalho para mostrar aquilo que está errado, porque muitos hão de se converter. Se pela minha fala um se converter, a palavra de Deus diz que há festa no céu, então haverá festa, com a graça de Deus. Muito bem, excelentes palavras, muito obrigado, realmente faz muito sentido essa questão, porque, de fato, embora nós tenhamos passado algum tempo em lugares que hoje nós entendemos que não seria o melhor lugar, mas o fato é o seguinte, nós temos que encarar essa realidade de que realmente Deus tem um projeto, e esse projeto é para fora da dominação de Faraó, né? É para fora, é um caminho, mesmo que haja um deserto a ser enfrentado, mas nós temos que passar por isso, porque, de fato, nós queremos realmente herdar o reino de Deus. E, Joaquim, suas palavras finais. Eu só tenho a agradecer, né, o incentivo que até os irmãos da Maranata têm nos dado, pastor Saulo. A gente fica feliz, né? Irmãos que estão lá dentro, que estão esperando uma mudança, uma transformação, uma mudança de rumo, que a liderança julgou a Maranata com uma rota de colisão. Entendeu? Tudo por causa do orgulho, né? Só para o senhor lembrar aí, só para finalizar, o senhor estava falando, Joaquim, sobre os imóveis. Está aqui, ó. O Verbo, 663 imóveis, 40 imóveis a Maranata usa do governo, seguido da Igreja Católica com 37 imóveis. Isso está no Ministério, essa informação é concedida pelo governo. Então, os próprios membros, eles estão aterrorizados, porque muita coisa é contada, não é contada para eles não sabem nada. Eles são mudos, surdos, sabe? E a gente tem recebido aí um apoio muito grande de irmãos da Maranata, até de pastores da Maranata, que acham que vai mudar alguma coisa. Muito bem. Irmãos, então, só tenho a agradecer a participação de todos vocês. Agradeço também aos que acompanharam esta live até aqui, aquelas pessoas que apoiam o canal, aquelas pessoas que deixam comentários positivos, porque isso ajuda realmente na divulgação deste trabalho, aquele que dá o joinha. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, doutor João Roberto, obrigado, Roseli, obrigado, Joaquim, né? Essa equipe toda que tem trabalhado, e como o doutor João Roberto falou, hoje ele também teve essa coragem de se expor por uma causa que a gente acredita que é uma causa nobre. E sobre a questão do desligamento, quem quiser pode dar uma conferida aqui no canal, esse primeiro vídeo aqui, ó, onde está escrito aqui como se desligar da Igreja Maranata, vai ter um linkzinho lá com uma sugestão de um modelinho, uma sugestão de desligamento, se você quiser aproveitar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meus irmãos, e até o nosso próximo vídeo. Amém. Amém.